A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos concluindo o livro de Josué. Nesse trimestre que estamos estudando Josué e Ruth, vamos estar concluindo a lição de número 9, o livro de Josué. E a lição de número 9 traz por título o caos religioso de Israel. Essa lição de número 9, ela tem também, como sempre todas as lições trazem, elas trazem 3 objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer nossa imperfeição moral. A nossa diferença como cristão, como eleitos de Deus para o mundo, é simplesmente, ou não tão simplesmente, porque o Espírito de Deus habita em nós. Se nós não tivesse o Espírito de Deus habitando em nós, não teria nenhuma diferença do mundo, nas práticas, na crueldade, na cegueira espiritual, na idolatria, na mentira. Era normal, como nós éramos do mundo. Então, nós temos que reconhecer a nossa imperfeição moral como ser humano, o que nos diferencia do mundo, e não no sentido de nos acharmos, mas pela misericórdia de Deus, é que o Espírito de Deus habita em nós. Habita em nós ainda o corpo do pecado, mas aprove Deus, nos amou primeiro, nos separou e nos deu o Espírito Santo, que o mundo não conhece e nem pode conhecer. O segundo objetivo é suplicar a Deus que nos santifique. A santificação é um processo, a salvação é de imediato, é um presente, é um dom, mas a santificação é um processo. E o terceiro é crer em Jesus como nosso mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A verdade prática vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. A verdade prática diz: nossa missão é proclamar o reino de Deus na terra e lutar contra a degradação moral em que jaz o maligno, em que o maligno governa, assim como o apóstolo Paulo já nos diz em sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a maravilhosa luz de Cristo, que é as Escrituras. E nós temos que pregar o Evangelho do Reino, que está lá em Mateus 24, 14. O Evangelho da Graça já foi pregado no tempo de Paulo. Agora incumbe nós, a igreja, a pregar o Evangelho do Reino. A introdução à lição vai dizer: essa segunda história da parte final de Juízes tem semelhanças com a história de Mica, né? Que é a lição anterior, como na participação de um levita que não era levita, e a ausência de inimigos externos. Porém, é muito mais chocante pelo nível de crueldade, degradação moral demonstrado. A mensagem do autor é gritante. Israel precisava de um juiz, de um libertador, precisava de um rei, né, que os dirigisse, né, para mostrar à nação o caminho, para ser um aio, para ser um atalho, para ser uma luz. Pois bem, o primeiro ponto da lição vai falar o levita e sua concubina. Em primeiro lugar, esse cidadão que nem aparece o nome, só aparece que aqui deixa tudo
Tudo indica que esse levita aqui do capítulo 19 é o mesmo lá do capítulo 17, né? Tudo leva a crer que seja o mesmo, porque não é levita, não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. E apesar de o nome Judá significar louvor, mas os levitas são da tribo de Levi, um outro filho de Jacó. E nós vamos ver aqui logo essa situação. Então, a história começa com um levita, né, com um tom leve, com uma briga de casal entre esse levita e sua concubina, que também é registrado, que ele registra também como esposa. E começa pela classe levita, toda a nação de Israel perder a sua identidade como povo santo, esquecendo-se dos altos padrões morais da lei dada a Moisés. Não havia um justo sequer, assim como está em Salmo 14, verso 3. Pois bem, para ser levita, aqui nós temos em Números capítulo 3, os pré-requisitos para ser levita. Tinha que ser da tribo de Levi. E qual era a função dos levitas? Nunca ser sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão, apesar de que Arão era também da tribo de Levi. Mas para ser sacerdote teria que ser da família de Arão, da linhagem de Arão, da descendência de Arão, e não simplesmente ser de Levi. Então, um levita ele não podia ser um sacerdote, como esse levita aqui, né? Tanto no capítulo 17 quanto no 19, ele assume ali o posto, ali ele usa a vestimenta, as indumentárias de um sacerdote, mas totalmente fora do contexto bíblico, fora do contexto da lei, dos pré-requisitos da lei. Inclusive quem o consagrou, né? Então, nós vimos aqui que os levitas eram os filhos de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então, esses 3 filhos dele, desses 3 filhos saíram os levitas. Já de Arão, de Moisés, Deus tira ali de Arão os sacerdotes. A função dos filhos de Gerson, o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo e depois no templo. No tabernáculo, eles tinham que cuidar da tenda, da cobertura, né, da porta do tabernáculo, da congregação, das cortinas do átrio, da cortina para o pátio do átrio, do lado do tabernáculo, ao redor do altar. Então, era a incumbência deles, dos filhos de Gerson. Dos filhos de Coate, eles tinham que cuidar da arca da aliança, do castiçal, né, dos altares, que tinham o altar de bronze e o altar de ouro, dos utensílios do santuário que servem, e a cortina e todo o serviço, a cortina ali que abria, que dividia o santo dos santos. Já os filhos de Merari, o cargo deles era mais excelente. O cargo dos filhos de Merari era as tábuas do tabernáculo, as tábuas da lei, os varais, as colunas, as bases, todos os utensílios e todo o serviço, e as colunas do átrio. Ou seja, eles cuidavam daquilo que dava sustentação ao tabernáculo. Já Moisés e Arão, o serviço deles eram, como eram sacerdotes, era apresentar, receber os sacrifícios, né, que o povo levava, e apresentar a Deus ali no altar, tanto no altar de bronze, e depois o sumo sacerdote, um dia no ano, ele entrava 3 vezes no Santo dos Santos para apresentar pelo pecado dele e pelo pecado do povo. E a função também dos
levitas era receber o dízimo do povo, os dízimos do povo. Eu não sei se você já atentou para o que está escrito lá em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz que está no plural, trazei todos os dízimos. Não sei se você já atentou para esse plural. Mas você que frequenta a escola bíblica, você certamente é porque quer estudar, quer aprender da Bíblia. Então, preste muita atenção no que está escrito. No que está escrito no singular, no plural, com letra minúscula, com letra maiúscula. Isso tudo faz muito sentido, né? Faz toda a diferença. Então, ele recebia os dízimos do povo, e dos dízimos que ele recebia do povo, eles tiravam o dízimo e entregavam para os sacerdotes. Os sacerdotes não recebiam dízimo do povo, quem recebia eram os levitas. Ali o que Malaquias está profetizando, reclamando ali, Deus falando através dele, é que o povo trazia os dízimos, os levitas recebiam, e os levitas não estavam entregando de acordo com o que era a lei, entregando os dízimos, dos dízimos que ele recebia para os sacerdotes. Estavam roubando, estavam desviando. Mas o povo estava trazendo, né? Então a Bíblia fala de pelo menos 5 tipos de dízimo e mais ou menos 60 tipos de ofertas. E por isso que está lá que está no plural, trazer todos os dízimos. Então essa era a função dos levitas. Então esse cidadão aqui que aparece no capítulo 17 da lição anterior e agora no 19, que leva tudo a crer que é o mesmo, ele não era levita, não é da tribo de Levi, de maneira alguma podia ser sacerdote, como ele desempenhava esse papel, né? E estava totalmente fora, porque o povo estava caído, Israel estava caído, estava na idolatria, então qualquer coisa serve, né? Hoje mesmo estava conversando com um amigo meu, e ele falando de religião, e eu falando que eu não sou religioso. E ele falando de todas as religiões, e não colocou o catolicismo como religião. Colocou o islamismo, o cristianismo, o budismo, e tantoísmo, e aí eu não colocou o catolicismo. Ele falou, não, mas o católico é cristão, e eu falei para ele que não é. Catolicismo não é cristianismo. Cristianismo é seguir a Cristo. Só é cristão quem segue a Cristo. Quem segue qualquer outro nome, qualquer outra pessoa, não pode ser cristão. Inclusive em Atos capítulo 11, verso 26, ali pela primeira vez os discípulos foram reconhecidos e chamados de cristão. Não precisa nem perguntar por quê, quem é que eles seguiam, né? Então, Israel estava fora daquilo que Deus o chamou, né? Eles não estavam mais seguindo a Jeová, estavam seguindo a deuses estranhos, por isso que estava nessa decadência. O segundo subtópico aqui fala do abuso sexual em Gibeá, né? O primeiro fala concubina, né, de Judá. Naqueles dias em que não havia rei, houve um homem levita que peregrinando, olha só aqui, peregrinando, levita não peregrina. Se você olhar também aqui no livro da lei, Deus determina que os levitas e também sacerdotes sejam espalhados em 48 cidades das tribos de Israel, né? Entre as 12 tribos. Deus fala para Moisés colocar levitas nas 48 cidades. Dessas 48 cidades, tinha que ter 6 cidades de refúgio, para quando cometesse algum delito ali, ele fosse levado para essa cidade, para que o vingador não pudesse vingar a sua ofensa, a não ser que encontrasse ele fora dos limites dessa cidade, né? E essas cidades de refúgio, elas representam Cristo, representam Jesus também.
Então, e o segundo ponto aqui fala do abuso. Porém, aqueles homens aqui não quiseram ouvir, então ele pegou a concubina e o levita entregou a eles fora. Aqui, os homens da cidade, no subtópico primeiro, eles cometeram a mesma aberração que tentaram cometer lá em Sodoma e Gomorra, né? Lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus, né, em 3 pessoas, quando Deus ali na figura de 3 homens vem falar com Abraão, e depois Abraão intercede, né, pela cidade, e aí Deus diz, não, se lá tiver 10, eu não vou destruir a cidade. Mas como não tinha 10, ele destruiu. Aí Deus, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas para Sodoma desceu Deus Filho e Deus Espírito. Porque na entrada da cidade, Ló se debruça aos pés deles e eles recebem. Só quem recebe adoração é Deus. Anjo não pode receber adoração. Você pode ver isso lá em Apocalipse e em outras situações que o anjo diz, te levanta, eu sou o conservo teu. Adora a Deus. Então, quando ele recebe adoração ali na entrada de Sodoma, quando Ló se abaixa, quando Ló o adora, né? Quando Ló se ajoelha diante dele, vamos dizer assim, né? E ele recebe, e ele não fala para ele se levantar, ou para ele se consertar no termo da sua posição, significa que ele recebeu. Então é Deus, o próprio Deus. E lá aconteceu que os homens, né, daquela cidade de Sodoma vai dizer, Ló, bota para fora esses homens que nós queremos conhecer. A palavra aqui conhecer é ter relação, né, sexual. E Ló oferece as 2 filhas que ele tinha. E eles não quiseram. Aqui no caso, aqui já é o povo de Deus. Aqui já é da tribo de Benjamim, o filho caçula de Jacó. Observe a que nível chega o povo de Deus, nós como igreja, sem o Espírito Santo de Deus, habitando em nós. Nos tornamos semelhantes ao mundo, igual às práticas, às obras. O que nos diferencia, como eu falei no início, é o Espírito de Deus que habita em nós, mas a matéria, o corpo do pecado ainda habita em nós. O Espírito Santo de Deus em nós é que faz com que a gente tenha essa guerra entre a carne e o Espírito, entre o corpo do pecado que habita em nós e o corpo do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer, se há corpo material, há também um corpo espiritual, e nós temos os 2. A diferença nossa é essa, mas se nós dermos vazão, nós vamos fazer coisas até piores do que o mundo. E é isso que eles fizeram aqui. Só que aqui era israelense, era israelita, era da tribo de Benjamim, o filho caçula de Jacó. Olha só a que pontos eles chegaram. Mas se você for olhar o que eles foram praticando, né? Adorando outros deuses, fazendo terafins, que são os ídolos domésticos, né? E levantando para si sacerdote e levita, que não é de acordo com a lei, com o que está escrito na palavra, isso já demonstra que eles estavam caindo, descendo, e aí a ruína certamente virá. O terceiro subtópico vai falar sobre violência sem precedente. Cada um que isso presenciava aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram do Egito. A situação que os benjamitas fizeram aqui, na cidade de Gibeá, foi tão horrenda que os que tinham conhecimento diziam, nunca se ouviu, né? Uma situação dessa no povo de Deus desde que saiu do Egito. Olha só a situação, a degradação que estavam chegando. Toda vez que o povo de Deus ele deixa de
de dizimar, de ofertar. Uma igreja deixa de receber dízimos e oferta de acordo com a Bíblia e adora outros deuses, isso aqui é inevitável. O segundo ponto da lição vai dizer vingança contra Benjamim. O conselho dos israelitas saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fosse um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Deste tempo, desde o tempo de Otoniel, não se via tamanho ajuntamento, o povo de Israel, todos reunidos para escutar o relato do levita, Esse levita que não é levita também, com todas as suas culpas também. Primeiro, ele tinha uma concubina. Claro que na lei não vai dizer que o levita não podia ter concubina, ele vai falar do sacerdote. O sacerdote não podia ter, mas dos levitas não fala nada acerca disso. O problema aqui é que ele não era também levita, E entregou a sua concubina na mão desses homens para esse estupro coletivo. Então, olha só, como ele também não era levita, as obras que ele praticou depois. O segundo subtópico do segundo ponto fala guerra civil. Aqui, uma guerra civil, uma guerra entre os irmãos, entre os israelitas. Quase que uma tribo é dissipada, quase que uma tribo é riscada do mapa, por conta de deixando as coisas acontecerem. E hoje, no tocante ao que no início eu falei acerca do Evangelho do Reino, a igreja parou no Evangelho da Graça, não avançou no sentido de ensinar e pregar o Evangelho do Reino, e agora fica convenção contra convenção, ministério contra ministério, brigando entre si, a ponto de proibir que um irmão de uma determinada convenção não ministre ou não visite outra convenção. E isso é a mesma situação aqui da guerra civil, os irmãos se degladiando entre si. E o vitorioso numa guerra dessa, quem é? Satanás. Aquela mesma arma que ele colocou lá para Balaão, Balaão espalhou no meio do povo. Quando o rei contrata o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai dizer, olha, não tem como amaldiçoar esse povo. Agora tu coloca mulheres lá no meio deles, para eles desobedecer o Deus deles, para eles fazerem aquilo que é contrário à vontade do Deus deles. Aí sim, o próprio Deus deles vai disciplinar eles, vai castigar eles. Mas eu não posso, clamar aqui através de Satanás para amaldiçoar isso, porque não tem mais como. Da mesma sorte acontece quando a igreja se degladia contra a igreja, um irmão contra o outro. O diabo está lá de fora, não é obra dele, no sentido de ele estar ali, não, é as pessoas que esqueceram aqui o propósito de Deus. O terceiro subtópico do segundo é Benjamim arrasada. A tribo de Benjamim arrasada, de sorte que ficou apenas 600 homens, E aí eles agora vão fazer uma outra coisa totalmente errada, que é pegar mulheres, e entregar para esses homens benjamitas para que suscitar a descendência, porque senão essa tribo ia se acabar. Para você acabar com a tribo, acabar com a nação, acabar com o povo, é só eles parar de procriar, fazer aquilo que Deus diz lá em Gênesis, crescer e multiplicar, encher a terra. É que muitos países estão envelhecendo. Se você olhar aí a lista aí
Dá um Google aí, você olhar a lista dos 10 países mais velhos do mundo, o Japão encabeça a lista porque lá no passado eles proibiram as famílias de ter mais de 1 ou 2 filhos. E as nações que fizeram isso hoje estão sofrendo porque só tem velhos. Estão contratando pessoas de outros países, está faltando mão de obra, está faltando profissionais. E é isso que acontece porque vai na contramão do que está escrito na lei de Deus. E aqui, no terceiro ponto, vai falar sobre consequências do genocídio. Após quase dizimarem uma de suas tribos, os israelitas questionam e culpam a Deus por ter aberto uma brecha entre eles. Josué 21, 3 e 15. Juízes, 21, 3 e 15. Em seu conselho não consultaram a Deus, mas disseram isto: é o que faremos. Após o massacre, nós não se arrependeram de seus excessos na guerra. Ao contrário, suas decisões levaram novas atrocidades, que foi essa, né? A solução para o problema. Primeiro subtópico do terceiro diz: ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará filha por mulher aos benjamitas. Já no subtópico 2, eles vão dizer: assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, que arrebataram das rodas que dançavam e foram-se, né? Voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então, o que eles fizeram aqui sem o conselho de Deus, depois fizeram outra atrocidade, que foi pegar essas mulheres e entregar para eles, né? E o terceiro subtópico fala da transição dos juízes para o reinado. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia reto, né? O que lhe parecia bom. Aquilo que a palavra de Deus diz, que eram como ovelhas que não têm pastor, assim como Jesus, quando Jesus veio também, são como ovelhas que não têm pastor. Cada um tomava a direção que dava na telha. Então aqui nós temos essa transição. O livro de Juízes expõe a espiral descendente de degradação moral que trilhou Israel desde a morte de Josué. Isso prepara o caminho para a transição do governo dos juízes para o período dos reis. Tem um versículo bastante usado de Josué, ali no final da sua carreira, vamos dizer, do seu ministério, em que ele vê já o povo já se degradando, já buscando outros deuses, e ali ele realmente já estava perdendo o controle também, né? Quando isso acontece. E esse versículo a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é usado de forma como se fosse uma coisa boa, e aparentemente até parece. Josué, ele chega para o povo, ele reúne o povo, né? E aí, ao invés de trazer ali a palavra, de não ter se apartado dela, ou no sentido de não ter deixado de pregar ela, de espalhar ela, ele agora vem e diz: olha, vocês, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. Agora eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A palavra do Senhor não é para isso. Nós não fomos chamados e separados para isso, para dizer eu e a minha casa. É o meu vizinho da direita, da esquerda, da retaguarda e da frente. Não quero saber quem eles servem, não quero saber o que eles fazem. O meu negócio é eu e a minha casa. Pode ficar certo que a sua casa, no futuro, ela também não vai estar servindo a Deus, como aconteceu com Josué. Porque nós somos chamados para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não fomos chamados para ficar só na nossa casa, só na nossa família. Claro que devemos cuidar da nossa família, é nosso dever. Mas é nosso dever proclamar os feitos de Deus. É nosso dever levar o evangelho, levar o conhecimento.
Esse meu amigo que eu tive com ele hoje, falando, e ele toda vez que eu vou lá, não dá nem para a gente conversar por conta da religiosidade dele, eu falei que não sou religioso. E aí ele vem ali querer, nem sabe que na Nova Jerusalém não existe sol. Ele, como é que vai ter essa cidade sem sol? Eu digo, meu Deus do céu, quanta cegueira. E é uma pessoa culta, uma pessoa que tem formação superior, não só uma, mas acerca da palavra, não sabe, é cego. E quantos ao nosso redor não são assim? Mas aí eu posso bater no peito e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês aí fazem o que vocês quiserem. Cuidado com isso. Vamos sair das quatro paredes. É tempo. Jesus está às portas. Mateus 24:14 diz, até que o evangelho do reino seja pregado à última nação. Nós temos que apressar a vinda do Senhor com esse evangelho. Não é eles aceitar, é ouvir. Mas cabe a nós, não vamos ficar presos ali nas quatro paredes da igreja. As igrejas hoje não tem mais célula. As igrejas hoje não tem mais líderes de célula. Cada lá uma célula, cada casa, você separar na sua casa uma sala para você um dia da semana trazer alguém, falar do amor de Cristo, da vida eterna. As igrejas hoje estão entre quatro paredes, só se reúne basicamente aos domingos e pronto, ninguém ali quer se envolver, ninguém quer se comprometer. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Até quando? Atente para isso, para que possamos fazer aquilo pelo qual somos chamados, somos capacitados, somos arregimentados, alistados para fazer. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa aula, em nome de Jesus, amém.